Olá, crianças! Como estão vocês, nossos aluninhos dos primários aqui da Minibam? Estou trazendo para vocês hoje a continuação da história do profeta Elias. Vocês se lembram que na última aula nós vimos que o profeta Elias desafiou 450 profetas do falso deus Baal, adorado por Jezabel e as pessoas da sua terra, a rainha Jezabel malvadona que se casou com um dos reis aí de Israel, o rei Acabe. Péssimo rei, o pior de todos que passou ali pelo trono de Israel. Quando a Jezabel, a malvada rainha Jezabel, ficou sabendo de tudo que aconteceu lá no Monte Carmelo, que Elias desafiou os profetas a fazerem cair fogo do céu para que o sacrifício fosse consumido, e eles não conseguiram, mas Elias sim conseguiu fazer cair fogo do céu, e ainda por cima esse fogo queimou, matou todos os seus profetas, os 450. A rainha Jezabel ficou bastante nervosa, ficou muito revoltada. Eu imagino aquela bruxa gritando, xingando, amaldiçoando o profeta Elias, e mandou avisá-lo que em 24 horas ele também estaria morto, da mesma forma que morreram os seus profetas. Ela prometeu vingança, jurou que se vingaria, e o profeta Elias ficou com medinho. Acreditam? Esse homem tão importante, tão corajoso, que desafiou 450 profetas do deus Baal, que avisou o poderoso rei Acabe de que só iria chover de novo quando ele orasse a Deus para que a chuva caísse sobre Israel novamente. E isso se estendeu por 3 anos e meio e ficou sumido, só voltou quando chegou a hora de chover de novo, que Deus disse a ele: volte, porque agora é hora da chuva voltar a cair. Esse homem tão corajoso, que dizia verdades na cara de reis maus como Acabe e Jezabel, agora ficou com medo e resolveu fugir. Mas por que isso aconteceu com o profeta Elias, crianças? Porque ele era um ser humano comum como todos nós. Todos nós sentimos medo, sentimos vergonha, sentimos tristezas, alegrias. A gente tem muitas emoções, muitos sentimentos, que passam por nós durante as nossas fases da vida. E eu aqui quero falar um pouquinho para vocês do plano de salvação, exemplificando com algumas fases da vida do profeta Elias. Eu trouxe aqui o plano de salvação em cubo para nós falarmos aí algumas fases então da vida do profeta Elias através dessas cores do plano de salvação. Vocês sabem muito bem que o amarelo, que o dourado no plano de salvação faz o quê? Representa o quê? O céu, a glória de Deus, e o ouro das ruas do céu, que serão de ouro e cristal, nós sabemos disso. Então, nós vamos usar essa parte aqui que representa a glória e o ouro, como a parte da vida de Elias em que ele também teve glórias. Ele teve aí essa fase de estar com todo o poder na mão e nas palavras para fazer o que Deus mandava e enfurecer poderosos que faziam tudo contra o que Deus ensinava. Então, Elias teve o seu período de glória, o seu período aí de fazer grandes coisas, grandes milagres, e a Bíblia diz que ele foi o segundo maior fazedor de milagres da Bíblia no Velho Testamento, depois apenas de Moisés. Então Elias foi um profeta muito poderoso e teve o seu período de glória, quando ele realizou essas grandes coisas. Porém, depois de realizar grandes coisas, eu vou então representar mais uma fase da vida dele com a cor preta. E nós sabemos que o preto, no plano de salvação, representa o quê? A maldade, o pecado, as impurezas, não é? Então nós vamos falar a respeito da fase da vida de Elias em que ele acaba fazendo algo errado. Ele sente medo e foge. Não é correto fugir das dificuldades da vida, ainda mais quem tem Deus da forma como Elias tinha, tanta intimidade, tanta vida com Deus como ele tinha, e ele então resolve fugir. Sentiu medo, não continuou tendo aquela sua grande fé e confiança em Deus e fugiu. E Deus não mandou ele fugir de Jezabel, ele tinha que enfrentar aquilo tudo. E ele fugiu para uma caverna, ficou escondido ali no topo do Monte Horebe. Lembram daquele monte onde Moisés viu a sarça arder, a árvore pegar fogo e não se queimar? É o mesmo monte
muitos anos depois, Elias então se esconde lá, no topo daquele monte, dentro de uma caverna, e lá ele então vai ter que passar por uma punição, uma lição, uma disciplina de Deus para ele voltar a ser aquele homem forte e corajoso que antes ele era ali no seu tempo de glória. Vamos montando então esse cubo, para que a gente possa deixar ele aí montadinho até o final. Essa parte, então, já foi uma fase negra da vida de Elias. Embora antes ele tenha tido essa fase de glória, em que fez acontecer grandes coisas por onde ele passou, né? Essa fase de glória de Elias. Vamos montar essa outra parte e já continuamos falando das outras cores. O profeta Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia, um dos maiores profetas de Deus, mas ele não era perfeito. Era um homem comum, um ser humano comum como todos nós, né? Que tem suas emoções, tem seus erros, seus medos. Ele teve um período de glória, mas também teve um período de erros, de medos, né? Então, Elias agora vai precisar passar por uma disciplina de Deus. E dentro daquela caverna, Elias vai ouvir a voz de Deus lhe perguntando: o que é que você está fazendo aí, Elias? E ele diz que estava com medo, que estava sozinho, abandonado, perseguido por Jezabel e precisou se esconder. E Deus manda ele sair da caverna, mas ele não quer sair, ele quer continuar ali escondido. Então acontece que Deus faz algumas manifestações da natureza acontecerem do lado de fora, e de dentro da caverna Elias fica vendo aqueles desastres naturais acontecerem. Vocês sabem o que são desastres naturais? São furacões, enchentes, maremotos, terremotos, tsunamis, terremotos, o que mais? Queimadas naturais, né? Autocombustão, quando as florestas pegam fogo sozinhas. O que mais pode ser um desastre natural? Chuva de granizo, temporais, tempestades. São muitas manifestações que a natureza pode aí fazer acontecer, trazendo estragos, trazendo dificuldade para quem está na região onde elas acontecem. Mas tudo isso só acontece com a permissão de Deus, porque Deus tem a natureza toda no controle da sua mão. Então Deus usa a natureza para dar um ensino, uma disciplina, uma lição para Elias, e ali dentro ele fica observando o que está acontecendo lá fora, e primeiro ele vê um grande furacão passar, uma ventania gigantesca lá fora, e ele fica com medo de dentro da caverna, mas percebe que naquela ventania ele não ouve a voz de Deus. Então lá fora começa então a acontecer um grande terremoto, a terra se abre, morros desmoronam, pedras desabam e tudo treme, e mesmo assim Elias, agora mais ainda, né, não quer sair da caverna, fica vendo tudo de lá de dentro e percebe que também no terremoto ele não ouve a voz de Deus. Então começa a acontecer uma grande queimada. Depois do furacão, depois do terremoto, muitas coisas começam a pegar fogo, as árvores, o mato, a natureza lá fora, aquela queimada, os animaizinhos fugindo, fumaça por todos os lados, cinzas, e ele então fica ainda acuado dentro da caverna e percebe que também nessa queimada não ouve a voz de Deus. E tudo então começa a se acalmar. De repente, tudo isso passa e ele ouve apenas um vento suave, uma brisa passando. Essa brisa faz todos esses desastres, essas manifestações da natureza passarem, e nesse vento tranquilo, suave, fresco, que passa lá fora, Elias ouve a voz de Deus sussurrar: saia da caverna. Não temas, eu estou contigo, Elias. Você não tem por que se esconder. Não precisa estar aí dentro. Eu não te mandei ficar escondido. Da primeira vez, eu te mandei ir para a beira daquele riacho. Mandei ficar escondido com os corvos te alimentando. Mas agora não. Dessa vez, eu não te mandei fugir. Saia da caverna. Enfrente toda essa situação. E então, Elias vai ter que obedecer.
E ele aprende com essa lição que, apesar da sua covardia, do seu medo, da depressão que ele estava sentindo naquele momento, Deus foi muito bonzinho, tranquilo, carinhoso e amoroso com ele. Mostrou que ele poderia fazer coisas muito grandes acontecerem, que ele tinha o controle de todas as coisas na sua mão e que Elias podia descansar, porque na tranquilidade, na calmaria é que Deus falou e ele ouviu a voz de Deus dizendo para não temer, que ele podia sair da caverna. Agora Elias estava se sentindo mais leve, puro, como essa cor branca aqui, ó, do plano de salvação, que representa o nosso coração puro, sem pecado, depois que nós ouvimos a voz de Deus, que nos manda sair do mundo de pecado, não temer as dificuldades da vida e irmos enfrentar todas essas coisas com a ajuda do nosso Deus. Acontece então que Elias vê que quem está no controle de todas as coisas é o nosso Salvador, é Deus, né? Nessa época Jesus ainda não tinha vindo ao mundo para nos salvar, mas ele é Deus. Ainda estava lá no céu em forma de Deus e Deus estava no controle de tudo. E essa cor vermelha do plano de salvação representa quem? O nosso Salvador Jesus Cristo, que futuramente na história virá morrer por todos nós e derramar o seu sangue pela humanidade. Ele está no controle de todas as coisas e Elias voltou então a confiar, voltou a ter fé e tranquilidade e saiu daquela caverna conforme Deus mandou que ele saísse. Elias agora passou para fora, saiu do esconderijo e Deus manda um anjo alimentá-lo, porque ele estava fraco, deprimido, não queria comer, e um anjo leva comida, alimenta Elias para que ele saia forte daquele esconderijo. Agora, Elias, representado pela cor verde do plano de salvação, que representa o crescimento, vai crescer. Vai ficar forte de novo, está alimentado, regado, adubado com umas plantinhas verdes para voltar à luta, para voltar ao sol, sair para o sol como as plantas precisam de luz, como nós precisamos de luz. E Elias agora vai voltar para a batalha que ainda não terminou. Na próxima história vocês verão que a batalha continua contra Jezabel. Ela jurou que em 24 horas Elias também estaria morto, como os seus profetas morreram. O que vocês acham? Será que Jezabel vai conseguir tirar a vida do profeta Elias? Será que ela vai conseguir se vingar desse grande homem de Deus? Ou será que Deus vai vencer? Será que Elias vai vencer através da força, da fé que ele tinha em Deus? O que vocês acham? Com certeza, Deus vai vencer mais uma vez. Quem está com Deus sempre vence. Ainda que esteja morto, viverá, a Bíblia diz. Então fiquem atentos. Na próxima aula nós vamos aprender mais um pouquinho e entender como foi o final dessa rainha tão malvada e também do grande profeta Elias, que teve essas fases todas na sua vida e não desanimou. No momento até passou um pouco de dúvida, de medo, de desânimo, mas Deus o sustentou, o alimentou, fortaleceu, ensinou para ele quem é que estava no controle de tudo e ele volta ativa e vai ter aí um final glorioso. Não percam na próxima aula. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento na sua presença, que o Senhor possa abençoar cada uma das crianças e professores e pais, todos que assistam a esta aula e saibam, tenham certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que não temam, que não tenham medo, que não fujam, que não desanimem, mas que tenham a certeza de que o Senhor nos sustenta, nos cuida, nos alimenta e que tudo que for para acontecer, vai acontecer, mas de acordo com aquilo que o Senhor permite, de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Que a gente não tema, porque o Senhor está no controle da natureza, no controle da nossa vida, no controle da história de cada um de nós e da história de toda a humanidade. Por isso não precisamos ter medo, mas precisamos confiar que o Senhor tem um final maravilhoso e glorioso para a história de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças, e até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Fiquem ligadinhos no site da igreja
e leiam mais essa história, direto na Bíblia. Vão lá aprender, pesquisem, façam perguntas, porque essa história é incrível e aconteceu de verdade. Pode acreditar. Por mais incrível que pareça, vocês tenham certeza, ela aconteceu de verdade. É real. Beijo!